Buenas, buenas. Me chamo Nubi Andrade. Estou aqui apresentando mais um episódio do Podceia, hoje com a convidada Jo Assunção, que é artista educadora, né, formada em pedagogia pela UF, é pesquisadora das danças negras, artista visual e muito mais. Você que não é inscrito no canal, inscrite, seja bem-vindo. Curta, comenta, compartilha. Se não tiver nada de bom para falar, quietinho. Mas se tiver, se quiser, né? Enfim, deixar um elogio, uma dica, uma sugestão. Enfim, fique à vontade. E seja bem-vinda também, Joa. Se você pudesse apresentar um pouquinho para nós, para a gente lhe conhecer. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Me chamo Joa, obrigada pelo convite para estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória, do meu trabalho. Sou de Niterói, nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Tem um ano que eu me mudei aqui para Salvador, motivada por muitas coisas, mas também pela pesquisa nas danças negras e pelo teatro, pelas pessoas negras em cena. E tenho 32 anos, sou formado em pedagogia, como você falou, mas uma trajetória também no teatro e nas danças, pensando arte como educação. Acho que é isso, assim, principalmente. E o que move se fazer? O que que te inspira? Eu acho que fala um pouco assim pra gente em relação aos seus propósitos de vida, trabalho, arte, produção. Então, sou uma travesti preta, né? E estar em alguns lugares, algumas instituições, viver constantemente alguns conflitos sobre como que são as metodologias, né, criadas por pessoas brancas, cisgêneras e padronizadas para todos os corpos. Então, durante a minha formação na pedagogia, eu observei o quanto várias vezes eu me senti burra por não conseguir passar pelos processos pedagógicos que são padronizados para todo mundo, né? A forma de pensar, de criar, de estudar, De de avaliar. avaliar, todas padronizadas. E mesmo diante de uma consciência, um discurso de que cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo, cada um tem seu modo de fazer, né? Que não tem um certo, um errado, mas existem metodologias, maneiras. Então, essa contradição habitando a educação, é, acredito que a possibilidade que a arte me deu foi de pensar outras formas de aprender, de ensinar, que não fizessem com que as pessoas se sentissem incapazes, né, burras, mas que despertassem outras inteligências. Então acho que motivada principalmente por isso, assim, né, pela necessidade que a gente tem de potencializar nossas inteligências para viver num mundo que quer nos destruir, né? Que quer que a gente não tenha emprego, não tenha saúde. Então, a gente precisa constantemente estar se relembrando nossos direitos, das nossas capacidades para poder estar nesses lugares com dignidade, né? Sim. Então, vem muito nesse sentido de criar cenas, criar espaços, criar lugares em que a gente seja respeitada enquanto pessoas potentes, educadas, inteligentes, criativas, bonitas. Então, conhecendo muitas travestis em diversas áreas, vendo o quanto nós nos esforçamos para poder estar em todos os lugares, fazer um bom trabalho de qualidade. Acho que essas coisas me motivam a essa pesquisa, Sim. esse estudo. Você acaba de retornar agora de Moçambique, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de poder apresentar o seu trabalho, desenvolver sua pesquisa com a comunidade LGBT de lá também, e falar um pouco em relação ao que você acredita, né? A partir dessa vivência, o que aproxima essas vivências LGBTs e o que distanciam, né? Em África, Moçambique e no Brasil, nessa diáspora. É complexo, porque é isso, eu acabei de voltar, então acho que eu não tenho como fazer uma análise, sabe, sobre isso assim. Acho que qualquer análise é precipitada e Uhum.
generalizar uma situação que é diversa, né? Conheci todos os tipos de travestis, como aqui no Brasil a gente tem todos os tipos de pessoas trans, LGBT, né? Então, eu fui para Moçambique para acompanhar um festival de dança contemporânea. Dei aula na Universidade Eduardo Mondlane para o curso de teatro de lá, para a Escola de Comunicação e Artes. E acompanhei também um processo de preparação de corpo de 3 dias com um grupo de teatro e dança da ONG Lambda, que é uma ONG LGBT, e agora uma nova ONG também que eles criaram lá, que é a Transformar, que é uma ONG só de pessoas trans. Então a gente conseguiu trabalhar mesmo, né? Trocar, experimentar no corpo, um pouco das minhas danças, danças que eu experimento e que eu vivo aqui, que são as danças dos orixás, as danças populares brasileiras, e também tive uma experiência rápida das danças que esses grupos vivem lá, as danças tradicionais moçambicanas. Sinto que de coisas parecidas tem principalmente essa vontade de ter dignidade na vida, de serem respeitadas, de conseguirem se sustentar, de circular na rua, sem serem passarem por chacota, por violência, serem ridicularizadas. Eu acho que, no geral, estamos buscando por trabalho digno, saúde, moradia de qualidade, educação, enfim, né? O mundo capitalista incluiu os LGB e as T, os T's estão na disputa aí, né? Mesmo a gente estando à frente dos movimentos de direitos humanos, direitos LGBT, enfim, enfrentando com bastante, de forma visceral, as nossas demandas, as pautas políticas, primeiro das pessoas cisgêneras são atendidas e as nossas, né? Enfim, estamos nessa luta aí. Então, acho que isso nos assemelha. E acho que o que nos diferencia é que a gente, no Brasil, tem disputado seriamente o poder mesmo, lugares de poder, como a Érica Malunguinho usou na campanha dela para deputada estadual em São Paulo. A gente está numa luta pela alternância de poder. Muito tempo, homens brancos à frente de instituições, à frente de grupos, lugares de poder decidindo como as coisas vão ser, né? Muito tempo a masculinidade decidindo as coisas. Então, há necessidade urgente de alternância, da gente ocupar esses lugares, porque o mundo administrado pelos brancos está sendo destruído. Os brancos estão destruindo o mundo. Não cuidam da natureza, não cuidam, só destroem, consomem e destroem. A gente tem um projeto de sociedade, de vida, em que todos vivem, todos comem bem, em que todos se alimentam. Então, tipo, isso nos assemelha, principalmente. E o que nos diferencia é que nós estamos também com muita de forma muito visceral, ocupando esses espaços, construindo ideias, construindo políticas públicas para a nossa população. E a população LGBT de Moçambique ainda está nessa disputa de políticas públicas, né, de acesso à política que acontece muito mais internacional, pelo que eu observei, do que de fato um governo, né, cuidando da população toda. Mas é isso, né? Com certeza afirmar de que é uma perspectiva de alguém que passou pouco tempo, né? Não estuda profundamente a história política de Moçambique, mas tocou com muitas pessoas. A gente pode falar sobre acesso à hormonização, né? Que são questões que atravessam a nossa vida, né? Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de dignidade, a gente está falando sobre ter acesso ao hormônio, né? Qual é a saúde da população LGBT? Qual é a educação que a população LGBT? Então, acho que é nesse caminho assim que eu consigo perceber coisas que nos assemelham e que nos diferenciam, assim, principalmente. Se você pudesse compartilhar, assim, conosco, com quem está em casa, um sonho, assim, né, e uma
Mensagem para 2024. A gente está gravando esse podcast, né, no espaço-tempo de dezembro de 2023, né, muitos momentos de finalização, né. Eu queria que você se sentir à vontade de trazer uma mensagem, seja para alguém, seja para si mesma, mais uma mensagem para esse novo ano. Assim, a gente tem visto muito, né, esses sujeitos cis héteros brancos disputando a possibilidade de continuar produzindo o colapso do mundo e lucrando com isso. Então, tipo assim, ainda estão disputando o território por conta do petróleo, que é um babado que, tipo assim, a gente já deveria ter parado de extrair há muito tempo. Né? Então, como conseguir se organizar, se articular? Fico pensando, né, ali ouvindo em quilombos, em aldeias, para, enfim, construir outras narrativas possíveis, demarcar mais territórios, poder lidar e respeitar com o rio, o mar, né? A natureza enquanto sujeito de direitos também, enquanto ancestrais, enfim. E falando contigo aqui, já compartilhando um pouco dos meus desejos, né, para esse 2024, assim, que seja um 2024 de replantio, né, que seja um 2024 de reflorestação, né, de mentes, corpos e territórios, enfim, e que a gente consiga movimentar muitas vidas travestis, né, que a gente consiga produzir possibilidades de que infâncias no mundo inteiro existam na sua plenitude. Enfim, se puder compartilhar conosco também. E já ir também se despedindo, né? Sim. Tenho muitos planos, muitos desejos. Quero que todos os nossos desejos se realizem. Acho que o que eu poderia deixar de recado é façam terapia. Por favor. Porque a gente vive numa sociedade muito ansiosa, que quer que a gente resolva tudo para ontem, que a gente dê conta de tudo, são muitos nãos. Então a gente tem que lidar com muita frustração, com muitos desejos, com muitas vontades. Então a gente precisa organizar e cuidar da nossa cabeça, do nosso ori, para a gente poder ter uma mente saudável para pensar estratégias para realizar os nossos desejos. Não vai ser fácil acreditar no tempo, se amar muito. E se amar é ação, é movimento, não é filosofia, é se cuidar, é cuidar da planta, é passar um creme, é tomar um banho, lavar um cabelo, é andar na rua, é admirar as pessoas que estão próximas de você, nutrir bastante amor, porque a gente tem essa capacidade, né, de plantio, né, como você falou, replantar. E acho que a gente precisa exercitar isso, replantar natureza, planta e replantar vários sentimentos também que estão escassos na nossa vida, que muitas de nós não conheceram na vida. Então a gente precisa arranjar uma sementinha, plantar, esperar regar, esperar crescer. Enfim, é um processo longo, mas que a gente não foi a gente que começou. Então, acho que nem a gente vai terminar, é mais sobre a gente dar continuidade mesmo, né? Assim como a branquitude dá continuidade ao projeto de morte, de violência e de dominação, a gente continuar com o nosso projeto de sobrevivência, de alternância de poder, né? Tipo, disputando mesmo, né? Fazer a vida ter um sentido, né? E eu acho que para mim faz muito sentido a gente dar continuidade aos nossos projetos de transformação mesmo, de vida, assim. Para mim, pelo menos, faz muito sentido, né? Ver a história, conhecer ancestrais minhas, né? Que lutaram muito, morreram e mataram para a gente ter liberdade. A gente está aqui hoje conversando, né? Gravando a nossa voz, nossa imagem. Então, é sobre dar continuidade, a gente não tem nada para resolver. É sobre continuar, sabe? Eu acho que isso também tranquiliza um pouco a demanda de resolver coisas urgentes, assim. É sobre continuar. O que a gente não conseguir dar conta, vamos continuar. Próximas gerações dando conta, assim. Então, que a gente se ame muito em 2023.
24, e 20, e 25, e 22, e 27. Agradecida demais pela sua presença, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu afeto. Tudo de bom para nós. E se você que está aí gostou desse papo, manda para alguém, compartilha, faça, né, com que nossas vozes cheguem em outras pessoas. Agradecida. Até mais. Foi.